Oi gente, tudo bem com vocês? Alguns vídeos atrás eu comentei sobre a importância da terapia e algumas pessoas ficaram em dúvida, me procuraram perguntando como é que foi, se eu fiquei ansiosa, se eu fiquei com vergonha de falar alguma coisa pro terapeuta, como é que foi esse processo. Então eu vou contar pra vocês. Primeiro de tudo, eu pesquisei algumas metodologias sobre terapia, né? O que eu gostaria de realmente ter, o que mais eu me identificava. E aí, pesquisando, eu encontrei a metodologia do Pathwork, que é uma metodologia de autoconhecimento integrativo, que é basicamente a junção, né, e a integração do lado negativo com o lado positivo de tudo que acontece, né, com bastante autorresponsabilidade, sem culpar pai e mãe, sem culpar como é que foi sua infância, sem culpar o outro, é uma coisa que te traz exatamente para o comando, né, para o controle da situação. Do tipo, a pessoa ela pode fazer o que ela quiser, claro, se ela fizer alguma coisa ruim vai me machucar e tudo, mas como eu lido com isso é responsabilidade inteira minha, né? Se eu fico magoada com a pessoa, se eu perdoo, cada coisa ela tem a ver com como eu reajo a determinadas situações. Então o primeiro passo foi procurar um terapeuta dessa metodologia do Pathwork. E aí, a minha primeira terapia ela foi super tranquila, eu falei com ele do mesmo jeito que eu tô falando com vocês agora, né, e ele respondeu de volta, porque ele é um ser humano normal, ele é uma pessoa que estudou pra isso, ele não é melhor do que eu, né, ele não sabe mais da minha vida do que eu, ele não me dá conselhos no sentido de, ai, você deveria fazer isso ou aquilo, ele não é um guru, né, que dita o que eu vou fazer com a minha vida. Ele é apenas uma pessoa que está de fora e ele consegue realmente ver quais são os meus pontos cegos, né? As coisas que eu não estou entendendo que eu estou fazendo ou como eu estou lidando, né? Ele era engraçado que ele chegava a me imitar em algumas sessões, né? Porque eu era uma pessoa mega reativa e às vezes ele levantava e ficava me imitando assim, falava, nossa, será que eu sou ridícula desse jeito, né? E aí eu comecei a lembrar disso, falei assim, nossa, eu não preciso ser tão reativa e agressiva desse jeito, né? Eu lembrava dele me imitando e aí eu acabava conseguindo não me prestar esse papel tão, que eu achava tão ridículo quando ele fazia, então eu não precisava fazer também, né? Não precisava me colocar nessas situações. Quando eu comecei a fazer terapia, a maioria, né, das pessoas até pensa que eu fui procurar ajuda pela obesidade, mas nem era. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos e a minha maior preocupação era morrer sozinha e não constituir uma família. Com 18 anos a minha noia era essa, de achar que os homens só gostavam de mulheres magras e por eu ser gorda eu não ia ter lugar, não ia ter espaço, não ia ter um relacionamento pra mim. Né? E o meu problema não era eu querer emagrecer, porque eu já estava tão frustrada de ter feito tanta dieta na vida que eu tinha medo de falar, olha, eu quero emagrecer, começar mais uma dieta e me frustrar de novo. Então eu preferia fingir que eu estava super bem, super tranquila com o meu corpo, mas o problema era do lado de fora. Eram os homens que não me aceitavam, era a sociedade que impunha que as mulheres tinham que ser magras. Então a gente tinha que mudar o lado de fora para eu conseguir ficar tranquila dentro. E o autoconhecimento integrativo é justamente o contrário, qual é a sua imagem em relação a isso, né? Por que você acha que os homens só gostam de pessoas magras, de mulheres magras? Por que uma pessoa obesa não pode ter um relacionamento? Qual que é essa sua crença? Porque eu tinha isso, porque eu tinha histórico de homens que eram assim comigo, mas será que os 20 homens que eu tinha conhecido até então eram todos, que eram desse jeito, eram todos os homens do mundo? Será que não tinha nenhum que me aceitasse e gostasse de quem eu era, do jeito que eu era fisicamente? Né? Então ele começou a dar esses pequenos questionamentos, assim, né? essas pequenas confrontações de uma verdade que eu achava que era absoluta, né? Do tipo, homens são assim, mulheres gordas vão ser infelizes sem relacionamento. Eu tinha algumas verdades, né, errôneas que eu precisei realmente olhar bem de perto para entender que não era bem assim, que isso era apenas uma visão limitada que eu tinha, né? Então o autoconhecimento foi me trazendo isso, foi vendo, olha, não é bem assim, você pode ir por esse caminho, né? E aí foi a partir disso, a partir todas essas confrontações que um belo dia eu me perguntei, mas será que eu sou feliz assim realmente? Será que isso está me fazendo bem? Será que para minha saúde está tranquilo? Será que a única coisa que eu posso sentir na vida é vergonha do meu corpo? Será que, sabe, eu sempre vou precisar ficar planejando cada centímetro
né, do meu dia para ver se eu vou conseguir subir no ônibus, se o meu joelho vai dar conta de subir no ônibus. Será que é isso que eu quero para minha vida? Será que eu quero ter essas limitações para sempre, de ir num parque de diversões e ficar com medo se o brinquedo não vai fechar em mim? Sabe? Aí eu comecei a questionar, porque eu acho que na verdade a terapia ela é uma busca por respostas internas, que é só você que vai saber, né? Se realmente aquela situação ela te incomoda em qual ponto. Porque para as pessoas eu mostrava, né, uma vida feliz e tudo mais, até porque, como eu disse, eu não era infeliz. Eu não era uma pessoa, sabe, total deprimida e total ávida, uma bosta. Eu lidava com o que tinha porque era o que tinha. Ou eu ia pra vida com aquele corpo, ou eu não ia pra lugar nenhum, né? Então eu escolhi ir daquele jeito mesmo, ir sofrendo algumas coisas, tendo algum tipo de bullying, sabe? Passando as minhas dificuldades, era o que dava. Mas pelo menos eu ia pra frente, né? Mas mesmo assim, eu tinha internamente uma dor, uma insatisfação, essas coisas, né? Que você acaba se limitando, porque era um sofrimento pra mim muito grande, eu não consegui subir no ônibus sem pensar em subir no ônibus. Assim, eu não fazia as coisas por fazer, eu tinha que ficar me planejando, olha, quando o ônibus chegar, eu vou precisar pisar primeiro com esse joelho que tá mais forte do que aquele, pra passar a minha mochila eu vou ter que levantar pra eu não ficar enganchada na catraca, porque eu já tinha ficado enganchada na catraca com a minha mochila, e aí as pessoas, a primeira coisa que as pessoas olham, olha o gordo entalando, né? Então assim, eu ficava pensando em várias coisas, perdendo um puta de um tempo de criatividade, um puta de um tempo de satisfação, preocupada com coisa idiota que se eu emagrecesse eu não ia precisar passar. Então daí eu comecei a colocar na balança o que realmente eu queria pra minha vida, né? O que eu queria sentir. E foi por isso que eu comecei a emagrecer, porque eu comecei a confrontar essas coisas e eu comecei a perceber que eu não precisava comer, sabe, uma panela de estrogonofe olhando pro nada até eu começar a escutar o barulho da colher raspando na panela para eu me dar conta de que eu já tinha comido a panela inteira. Eu não precisava mais disso. E aí que eu comecei a emagrecer. Foi todo um processo, né, lento, progressivo e muito importante para o que eu estava vivendo na época, né? Eu era uma pessoa que vivia total em negação, tanto que eu nem assumia que era eu que tinha medo de emagrecer, de me frustrar, não emagrecendo no caso, e aí eu colocava a culpa nos outros, eu projetava a culpa fora. Então, eu precisei desse tempo para começar a entender que era eu que me causava toda a dor que eu sentia e que era eu a pessoa que podia cuidar de mim. Que eu também não precisava receber colo de uma pessoa para falar, ai, judiação, coitadinha, ela é gorda e ela sofre. Não, era eu falar assim, ó, ok, me causei isso, comi até vomitar, de tanto que eu comia eu vomitava, né, eu não incentivava o vômito, mas assim, e eu posso fazer alguma coisa por mim, tudo bem, ok, errei, me machuquei, além da dor que eu já estava sentindo, eu me causei mais uma dor de ter comido esse tanto, e tudo bem, eu posso me cuidar a partir daqui, sabe? Posso olhar para isso e falar, ok, foi uma fase e a partir de agora eu quero fazer diferente. E aí depois você tem outra recaída, e aí você se cuida de novo, e aí com o tempo você vai vendo com amor próprio, né, esse ato máximo de amor, de se cuidar, de falar, ok, agora eu vou comer o que me nutre, eu não preciso mais comer para fugir, eu tenho já capacidade, já tenho inteligência emocional suficiente para lidar com as questões que eu estou lidando, sem precisar fugir comendo, né? Outras pessoas, eu bebia muito também, na minha adolescência, né, nessa fase com 18, 19 anos, eu bebia muito, porque além de comer muito, eu tinha a outra fuga que era o álcool, né, eu bebia muito em balada, que eu saía e tudo mais, então eu já estava começando a mudar outra fuga, né, eu também me distraía bastante com internet e tudo mais, eu sempre tinha alguma coisa para me distrair, de olhar para dentro, né, de olhar o que tá doendo, nega, conta pra mim. E aí, com a terapia, eu comecei além de expor pro meu terapeuta, eu falando em voz alta, falando pra ele, eu também tinha essa sensação de que eu estava conseguindo me ouvir, né? Quando a gente fica muito no mental, muito só com a gente, é difícil. Então, o terapeuta ajuda nisso, sabe? Ajuda você a se amar um pouquinho mais, porque ele te mostra também que tem o outro lado, que às vezes a gente não enxerga por tamanho medo de lidar com isso. Mas é super possível,
né, lidar, é super possível conversar, tem muitos terapeutas legais. Agora eu tô fazendo com uma outra terapeuta formada na mesma metodologia, inclusive ela foi formada com o meu terapeuta, o primeiro, né, ela mora mais perto de mim, então acabou sendo mais prático também. E nossa, realmente é assim libertador. E a coisa mais legal é que não tem segredo, não tem um certo e errado de como você deve falar, de como você deve agir perante um terapeuta. Não existe isso, só existe você, a sua história e como é que você lida com todas as questões no dia de hoje, né? Como as suas histórias te transformaram e te moldaram, por assim dizer, na pessoa que você é hoje. Sabe? Quais foram aquelas coisinhas que você foi aprendendo no seu crescimento que te fazem ser o adulto que você é hoje, sabe? E aí a outra coisa mais legal é que a terapia te mostra como transformar o que você não está satisfeito agora. É muito legal. O meu conselho? Procure um terapeuta e depois me conta. Um beijo e até o próximo.